Então, é o 24º Encontro de Cravistas em Quarentena, e a gente recebe hoje, com muito prazer, muita alegria, porque ficamos uma semana sem encontrar, o Pedro Cardoso, que é mestre em cravo, em música e pela UNB, professor de cravo da Escola de Música de Brasília. E muito obrigado, Pedro, por ter aceito o convite. É uma honra para a gente ter você aqui, falar da sua dissertação, que eu presenciei, né? Fiz parte da banca e achei super válido. Vai ser muito bom você apresentar seu trabalho para nós. Bem-vindo. Muito obrigado, Beatriz. Obrigado pelo convite, é uma grande honra. Me sinto muito feliz de estar aqui e uma grande responsabilidade também de falar, depois de tantas palestras maravilhosas de cravistas pesquisadores que eu acompanho já há muitos anos. Certamente foram muito importantes na minha formação e na escolha dessa minha trajetória enquanto cravista e pesquisador. E parabéns, como de praxe, pelo grupo de cravistas em quarentena. É uma iniciativa muito importante e tem se mostrado cada vez mais relevante nesses tempos difíceis. E, ao mesmo tempo, traz uma diversidade de palestras de temas muito grandes, mas realmente muito acolhedor, onde todos nós estamos reunidos em prol daquilo aquilo que gostamos muito, amamos muito, que é o cravo. Né? Então, muito bem, deixa eu começar aqui a compartilhar meu PowerPoint. Maravilha. Bem, então vamos lá. Hoje eu trouxe um recorte da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2019 na UNB, parece que tem já mais de um ano, mas tem exatamente um ano praticamente. Meu orientador foi o professor Flávio Santos Pereira, professor de composição, uma pessoa incrível. E para me ajudar nessa temática do cravo, nos assuntos que eu tangenciei com a minha dissertação, como cravo industrial, por exemplo, eu convidei meu amigo querido Carlos, que tem um grande conhecimento sobre esse assunto, tem um grande know-how acadêmico também, me ajudou muito, sou muito grato. E eu chamei para a defesa a Beatriz e a Helena, tive a grande honra de contar com as duas. São figuras que agitam essa cena do cravo no Brasil, são muito importantes. A sua dissertação, Beatriz, foi muito importante para mim, eu uso como referência bibliográfica já há muito tempo, desde a graduação, então foi algo que me inspirou muito a pesquisar também sobre o cravo no século XX, século XXI. E a Helena, né, que testemunhou a história do cravo no século XX, traz uma experiência pessoal muito rica, tocou para o Liget, enfim. Então, eu tive essa grande honra de contar com vocês duas. Muito obrigado. Então, o tema da minha dissertação, hoje eu reduzi ela bastante para ser um pouco sintético, é a suíte clavecante de Alexander Vormolen, contextualização, análise e adaptação para cravo de corte histórico. Bem, é uma peça pioneira no século XX para cravo, ou seja, ela foi antes de algumas peças muito importantes, como, por exemplo, o concerto Champêtre, do Poulenc, de 1929, mesmo o concerto para cravo, flauta, boé, clarineta, violino e violoncelo de 1926, do Manuel de Falla, né? E até mesmo do El Retablo de Mais Pedro, que ficou pronto em 23. Então, é uma peça muito pioneira, realmente. E ela é muito icônica, e eu toquei ela em 2017 na Semana do Cravo, estudei com a Cissa, na época, e ela trouxe muitas questões muito interessantes para a gente pensar a história do cravo no século XX. Primeiro, justamente esse contexto, onde o cravo tinha uma identidade dúbia, que a gente vai abordar daqui a pouco, e já foi muito bem abordado em outras palestras aqui, como, por exemplo, a do Marcelo, eu falei muito bem disso na primeira palestra, a palestra do Carlos também sobre Landowski. Então, tem todo esse contexto de renascimento, como os autores chamam, que é muito interessante. Então, o que será que o Vormolen entendia como cravo? Que tipo de instrumento será que ele tinha acesso? Será que ele tem... Então, vamos tentar trazer um pouquinho desse contexto, desse recorte histórico. Por outro lado, também uma coisa que me chama muito interessante, ter uma formação em composição também, é de que forma que o Vormolen reintroduz esse gênero da suíte, lógico que já tinha algumas antes, mas enfim, esse gênero da suíte à l'antique, como eles chamavam, quais são os elementos antigos, quais são os elementos novos, de que forma que ele transfigura, de certa forma, traz
a suíte de cravo, um dos gêneros mais importantes do cravo no século XVII e XVIII. De que forma que ele traz essa suíte para o século XX? Então, vamos abordar o tema da contextualização, de que forma que ele usou a suíte, e, por fim, partindo dessa peça, que assim como várias outras peças pioneiras tinham essa linguagem pianística, de que forma que a gente pode trazer essa peça e acomodar, ajustar ela para o nosso instrumento, que é o cravo. Tem seus potenciais, mas tem suas limitações também, idiomáticas. Então, eu queria trazer um pouquinho disso. O que funciona, o que na escrita dele realmente parece com... Ele entendeu a linguagem do cravo, o que parece que não, quais são as reminiscências do piano. Então, eu queria trabalhar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Então, vamos ver se meu PDF, meu PPT funciona. Okay. Então, a primeira coisa que eu quero trazer, antes de falar sobre a biografia do Vermeulen, é essa questão do instrumento. Então, aqui a gente tem esse aviso muito elegante, deixa eu tirar isso aqui da frente, que é o aviso do compositor. Essa pequena suíte voltada ao passado pode talvez ser igualmente bem tocada, até com um sentimento de preferência no cravo ou na espineta. Então, você vê que ele teve esse pensamento mesmo quando uma época que mal se tinham cravos, eles estavam voltando à tona, né? Então não era muito comum, e até por isso mesmo talvez essas edições da época sejam para piano e para cravo, porque talvez não valesse a pena editar uma partitura só para cravo. Então essa é uma das hipóteses. Então, aqui eu botei essa citação da Lohr, o cravo no século XX, Charles Lohr, o cravo no século XX tem uma história pouco usual. Saiu do esquecimento no final do século XIX, aí ele foi concedido uma vida nova, mas ao mesmo tempo adquiriu uma identidade enganosa. Isso é muito importante para a gente entender o cravo nessa época. Então, a gente tem que se botar nessa situação do final do século XIX, num contexto vitoriano, onde os pensamentos predominantes eram o positivismo, né? Tinha essa ideia toda do cronocentrismo também, que é o equivalente ao etnocentrismo, só que em tempo. Então, eles pensavam que tudo poderia ser melhorado, tudo poderia, o princípio Rennes fala, que é da emulação, tudo poderia ser aperfeiçoado, melhorado, inclusive o cravo, ou seja, eles achavam que eles tinham uma ideia melhor do que poderia ser o cravo. E nisso, então, eles criaram esse instrumento novo, que na verdade era um híbrido de piano e de cravo. Muitos autores chamavam de piano chord, é uma mistura do cravo com o piano, né? E então ele tem essa identidade enganosa, porque a sonoridade desse instrumento não é a sonoridade do cravo. E assim, o meio de expressão dele é muito diferente. Então ele tem as cordas de alta tensão, tem um corpo muito mais rígido, ele não reverberava tão bem quanto o cravo histórico. Tem uma questão de harmônico, o som não desenvolvia tão bem. Mas ele tem a vantagem teórica dessas mudanças de registro, de várias cores, que são disponibilizadas por esses pedais. Então, botaria um pedal de 4 pés, 16 pés, enfim. Mas ele é mais um piano pensado, não outra coisa. Alguns autores chamam ele de monstro, que é um termo muito interessante. Então, você tem um cravo de copa histórico e você tem esse aqui que é um Frankenstein. Ele é um monstro. Ele, assim, por exemplo, o Kijala, o autor, ele fala que ele é um híbrido de um Casio-tone com um cravo, um forte-piano, um dulcimer martelado. O som dele não tinha nada a ver com o do cravo histórico. Mas grande parte do repertório escrito na primeira metade do século XX foi feito para esse instrumento. Então, o cravo tem essa identidade enganosa no começo do século XX. Aqui eu botei o Rennes escrevendo um pouco a sonoridade do Pleyel da Landowska, esse grande modelo de concerto que a gente viu agora. Então, é uma sonoridade pequena, nasal, um balde de parafusos chacoalhando, um oposto de voluptuoso. Um som que se sustenta por um tempo que parece artificialmente longo, mesmo assim com pouco desenvolvimento. Então, é um som que não tinha um desenvolvimento como o cravo histórico ou a copa histórica tem. Era um som que parecia artificial, de certa forma. E, à medida que as pessoas foram, depois dessa revolução na maneira como se constrói o cravo, com Hubbard, com Dowd, com os Skoranek, ali na década de 60, depois que o Hindemith chegou na década de 50, por que a gente não volta aos modelos de construção antigos? Né? Que a gente não usa o Camerton, né? A gente volta para as afinações, os escalonamentos dos instrumentos antigos. Então, teve todo esse retorno. Eles perceberam, assim, foi uma unanimidade praticamente, que o cravo de copa histórica ele tem vantagens
incomparáveis em relação de qualidade sonora em relação ao cravo industrial. E o cravo industrial, eu estou pegando uma citação da Lô aqui, ele cai em desuso, eu achei muito inspirada essa citação, ele cai em desuso, porque ele foi baseado numa concepção errada da raiz da expressão do cravo, da expressividade do cravo, que é no toque, é no toucher, é da nossa relação física da mão, que vai para a tecla, que vai para o saltarelo, que vai para o plequio. Então, a mão com o plequio com a corda, que a gente tem esse degradê de articulações, de sutilezas, que simplesmente não existem no cravo industrial, que tinha a sua expressão basicamente partia muitas vezes do uso dos pedais, das coisas dos pedais, enfim. Então, a partir da década de 60, as pessoas voltam para esses cravos de cópia histórica. Mas muitos autores dizem que emergiam dois tipos de repertório. Então, um para o cravo industrial, que é até 1960, que faz uso dos registros. O Carlos fala que eles não conheciam muito bem a linguagem, então eles recorriam sempre a arpejos, né, e mudança de cores por causa dos pedais. E tem essa questão da alusão à forma antiga, que era muito as formas antigas, que era muito comum no século XX, principalmente no período entre guerras, que houve o florescimento da suíte alantique. A partir de 1960, então, com a volta dos cravos históricos, cópia histórica, o foco volta a ser nas articulações, nas possibilidades sonoras, nas cores das articulações, do toque, enfim. E só uma coisa que eu tinha esquecido de falar sobre o cravo industrial é que alguns autores falam que, por exemplo, a qualidade do som não era tão boa. E até por isso, muitas vezes eles tinham que tocar tudo de forma muito mais frenética, muito mais rápida, para a gente não prestar atenção na qualidade do som, mas só na música explosiva, por assim dizer. Então, seguindo. Então a gente viu que o Vermeulen, ele botou como opção para tocar a peça no cravo ou na espineta. Então o que será que ele estava falando que era cravo? Será que era o cravo histórico? Será que era um Pascal Tascan de 1769 que o Louis Diamé usava? Será que... Porque quando ele fala em espineta, a gente não pensa em espineta industrial a priori, né? E até na palestra do Marcelo, na primeira, ele mostrou aquela foto da Landowska, da aluna dela com uma espineta. Eu falei, olha só, assim, será que ele conhecia esses instrumentos? Então aqui a gente tem uma cópia da espineta de Matthias Boston, que é daquela clássica, que acho que a Rosana mencionou um tempo atrás, que está no Museu Imperial. Essa cópia foi feita pelo nosso querido William Takahashi. Então aqui está a espineta. A espineta ela tem o mesmo mecanismo do cravo, certo? As cordas não vão paralelas às teclas, mas vão na diagonal. A Bond fala que a espineta pode lidar com qualquer música escrita para cravo, desde que esteja na sua tessitura. O que, de certa forma, é correto, mas a gente pode pensar nas peças Croisé, por exemplo, do François Couperin, precisava ter uma mão em cada teclado, ou em peças contemporâneas que fazem usos de registros específicos, que, obviamente, a espineta tem menos recursos do que um cravo. Mas, enfim, o Vermeulen, então, botou essa opção para a peça dele, uma peça pianística que poderia ser tocada muito bem no cravo ou na espineta. É uma suíte de cravos, de clavecão, para piano. Então, muitas questões interessantes que ela traz. Acho até que essas questões são mais interessantes do que a peça em si. Vamos seguir. Então, aqui, eu trouxe alguns exemplos para mostrar essa intercambiabilidade entre os repertórios da espineta e do cravo. Então, a gente tem aqui do Loeillet, Lessons for the Harpsichord Spinet, suíte de lições para cravo e espineta, do John Shields, e vários outros, até inclusive esse do Francisco Mignani, muito curioso, que é o Imitando Cravo e Espineta. Enfim, isso estava em título de muitas peças. Tem esse referencial histórico, então, desse uso. Muito bem. Então, agora que a gente viu um pouquinho desses três instrumentos, vamos seguir e falar sobre Alexander Vermeulen, que é esse compositor holandês muito pouco conhecido. Eu não achei nenhuma referência em português, eu me recuso a acreditar que ninguém escreveu nada até agora. E mesmo em inglês são poucas coisas, as biografias às vezes têm, sei lá, 5 linhas. Então eu parti
de um dicionário bibliográfico holandês que eu achei, que tem as fontes, que para mim foi a fonte mais completa sobre a vida do Vermeulen. Então, ele viveu entre 1895 e 1980. Ele estudou piano desde novo, só que aqui eu acho que a gente tem nós cravistas estamos próximos do Vermeulen no sentido que ele tinha uma leve indisposição com o piano. Então, assim, ele não conseguiu mergulhar de verdade no estudo do piano, e para ele, o grande negócio dele era a composição. Então, ele começou a estudar composição em 1912, em 1914 ele já publica A Valsa Triste, que era uma peça com muita influência francesa, e começou a chamar a atenção de regentes, de outras pessoas que viram que ele era um bom compositor. Então, teve um regente francês, o René Baton, que foi para a Holanda, conheceu o Vermeulen e falou: olha, você tem muito talento, eu acho que você devia ir para Paris estudar. Então ele vai para Paris, a convite do René Baton, onde ele estuda com o Albert Roussel, mas ele fica entre 1916 e 1918, durante a Primeira Guerra. Lá ele conhece, por exemplo, o Delius, o Ravel, o Alfredo Casella, maestro italiano também, muitas pessoas que estudaram no Conservatório de Paris. E o Vermeulen, ele era uma pessoa muito culta, ele assim, estudou literatura francesa desde jovem, ele desenhava muito bem, ele lia muito, ele tinha um ótimo senso de humor, ele conversava muito bem. Então ele conseguia transitar por esses círculos sofisticados de artistas franceses, parisienses, e mesmo na Holanda também na volta. Então ele tinha um trânsito muito bom, uma pessoa muito, muito refinada. É por isso que depois ele foi escrever peças nesses contextos, eu acredito. Muito bem, em 1919 ele retorna para a Holanda, reside em Vie, depois ele passa mais uma vez em Paris, uma pequena estadia em Viena, no final ele se muda para a Haia. Nesse meio tempo, o Ravel conseguiu uma editora para ele publicar as peças dele, então, entre 1918 e 1927, ele publica pelo menos 17 composições, pela Voart, Leroy e Si. Uma coisa muito interessante que eu descobri sobre a biografia do Vermeulen é que um ancestral da mãe dele foi o Claude Rameau de Dijon, que era irmão do Rameau, que veio entre 1689 e 1761. Então, daí também que ele tem esse interesse histórico e essa vontade de afirmar uma identidade francesa também. Muito bem. Então, ele volta para a Holanda, o Ravel indica ele, tenta fazer com que ele entre no Conservatório Real de Haia, e ele não passa na prova, olha que coisa, nessa volta em 23, mas ele depois consegue um trabalho como crítico musical, numa revista, e mais para frente ele vira bibliotecário. E, em sequência, depois, ele ganha esse bolsa, esse subsídio do governo holandês, eu acho que muitos compositores gostariam de ganhar, que permite a ele, basicamente, viver compondo. Ele não precisa mais ser bibliotecário, que ele devia gostar muito, já que ele era um leitor ávido, né? E depois de 1961, 78, ele recebe alguns títulos e tal, ele morre em 1980. Mas acontece que o grande ápice composicional dele foi justamente durante a ocupação alemã, na década de 40. Ele virou um compositor nacionalista holandês. E depois, passada a guerra, as pessoas vão criticando muito os trabalhos dele, falam que ele perdeu a criatividade. Ele vai ficando cada vez uma pessoa mais amargurada, mais triste. E diz a biografia que assim, esse sentimento de incompreensão, de esquecimento, vai causando um desconforto e uma dor física crescente, até que ele eventualmente falece em 1980. Muito bem. Muitos autores dividem a obra dele, então, em dois estilos. A gente vai analisar a peça Suite de Clavecin, está nesse primeiro, que é o primeiro período composicional dele, de 1915 a 1925, que ele tinha inspirações francesas, principalmente do Ravel, que virou um mentor, um grande amigo dele. E a partir de 1926, ele volta-se para a música folclórica holandesa, começa a fazer música nacionalista holandesa, num estilo um pouco diferente, com ênfase no aspecto melódico, e não mais no aspecto harmônico como era antes. Então existe esse mote de Ravel a Haydn, que escreveria justamente essas inspirações nesses dois períodos composicionais. Ok, então aqui eu quero trazer à tona algumas figuras que vão ajudar a ilustrar esse recorte histórico. Uma delas é realmente o amigo dele, mentor. Ele queria ter tido aula com Ravel, não com Albert Roussel.
Ravel gostava muito do Vormolen, ajudava ele. E a coisa mais curiosa é que nessa estadia que ele tem na França entre 1916 e 18 é justamente quando o Ravel está escrevendo Le Tombeau de Couperin, que ele escreve entre 14 e 18, durante a Primeira Guerra. E foi uma peça que inspirou muito a Suite de Clavecin, a gente vai ver isso. Então aqui eu digo que ele ajudou o Vormolen a conseguir uma editora, coisa que eu já tinha dito. Deixa eu ver se eu esqueci uma coisa. Sim, uma coisa importantíssima é que o Ravel, o Debussy, o Erik Satie, então, a partir do final do século XIX, eles começam a resgatar tradições e formas antigas francesas, até para dissipar a névoa wagneriana, como os autores chamam. Então, eles começam, por exemplo, o Ravel, em 1895, ele faz o Minuet Antique. Depois, Pavane pour une enfant défunte, né? Tem a Anne-Joan L'Espinette, já peço desculpa por alguma pronúncia errada, eventualmente, uma peça de 1896. Então, Anne toca a Spinetta, né? Muito curioso. Ele bota a Spinetta também como uma possibilidade de execução, o Vormolen. Depois ele faz a Fuga em Ré maior, em 1900. Depois a Sonatina, em 1903 e 1905. Então a gente vê que o Ravel, junto com o Debussy, com Le Piano, Suite Bergamasque, o Erik Satie com as 3 sarabandes, eles vão trazendo essas formas dos séculos 17 e 18, vão dando vida nova a elas. Então, isso é essencial para entender também esse recorte. Então, aqui, outra figura que eu trago é a Violet Gordon Woodhouse. O Marcelo, acho que ele fala muito bem sobre esse contexto na primeira palestra dele. Outra pessoa que fala também muito bem sobre isso é a Patrícia Gatti, na tese dela, do Cravo e Caboclo. Fala sobre esse período do eclipse, do cravo, do renascimento. Vale a pena a leitura. Então, Violet Gordon Woodhouse, ela... os autores falam dela para não falar, olha, não tinha só a Landowska. E a Violet Gordon Woodhouse gravou peças então contemporâneas para cravo antes da Landowska. Então, na década de 20, vários compositores ingleses começaram a fazer miniaturas para ela. Ela era muito próxima do Domas, do Delius, né? Então, Delius fez essa Dance for Harpsichord em 1922. Você vê que o do Vormolen é Suite de Clavecin também, então ambos têm o título tem a referência ao instrumento, que mostra que eles estavam tentando dar visibilidade e uma voz para esses instrumentos. E também outra peça que chama atenção, talvez a primeira do século XX, é a Sonatina pro Clavicembalo, do Busoni, que por acaso tinha um cravo do Domes, que era amigo da Violet Gordon Woodhouse. Então a gente vê que tem esse nicho que está fazendo peças contemporâneas, inspiradas em formas antigas, neoclássicas, né? Então, a Violet Gordon Woodhouse, ela preferiu não se profissionalizar, ela, então, preferiu continuar como uma musicista amadora, por assim dizer. Ela tocava muito bem. Teve uma carreira esporádica, então vocês podem também ler mais sobre ela nos escritos do Howard Short. Muito bem, o Domes, então, que na década de 1880 era um jovem professor de violino no Conservatório de Bruxelas, ele escuta Louis Vianney tocando, chama muita atenção, é que eu botei só para fazer a gente passar raiva, que em 1890 ele já tinha adquirido um cravo Kirkman, de 2 manuais, um virginal italiano, um clavicorde alemão, uma espineta e um pequeno piano quadrado. Isso em 1890. Então ele foi uma figura importantíssima para a volta do interesse na música do passado, no repertório antigo. Ele construía cravos muito mais próximos dos modelos históricos do que os cravos da Pleyel. Então, ele foi uma figura catalisadora do movimento de música antiga. Então, na época, ele tinha esse padrão mais histórico. Cabe lembrar que ele vai para Boston, essa parte da história que o César gosta, que quando ele vai trabalhar na Chickering & Sons, né, que eles produzem cravos, espinetas, virginais, clavicórdios, alaúdes, violas da gamba. Fica lá até 1910, quando tem a crise, quebra a Chickering & Sons. Ele vai para onde? Paris, onde ele fica até 1914, na Gavot, que eles constroem também virginais, espinetas, cravos, né? Ele vai depois para a Inglaterra, né, onde ele faz o festival dele lá, ele fica pro resto da vida, mas a Gavot continua produzindo instrumentos até 1930. Eu acho que eles não produzem instrumentos durante as guerras, isso é importante. Ok, então aqui em 1894 ele constrói esse primeiro clavicorde, em 1895 ele constrói esse cravo, The Green Harpsichord, que foi muito importante, que depois ele fez em 1897 o recitativo da ópera Dom Giovanni. Mas você vê que assim,
o cravo enquanto no papel de recitativo, né, do instrumento recitativo, não com uma voz autônoma contemporânea, talvez, mas foi muito importante. Então, eu já falei toda, esqueci que tinha esse slide. Em 1915, ele publica a interpretação da música do século XVII e XVIII, que também tem uma relevância muito grande nesse contexto. Em 1918, ele vai para a Inglaterra e continua com a sua oficina de construção de instrumentos. E cabe lembrar que ele gostava do artesanato em oposição aos cravos mais industriais, da Pleyel, da Erhard, da Neupert. E vamos lá, para outra figura importante, que é o José Iturbe. Foi um amigo próximo de Vormolen, era um regente, pianista, cravista. Depois acesse no YouTube, tem vários vídeos dele. Ele era um garoto propaganda da Pleyel. Então, olha só, que curioso. E provavelmente ele teve aulas com a Landowski entre 1919 e 21, justamente no período que o Vormolen escreveu sobre clavecino. E o Vormolen dedicou a peça para o YouTube, então acho que ele é uma figura importante para entender esse contexto. Deixa eu ver se é por último. Por último, não menos importante, não vou falar muito porque acho que já foi muito falado. Wanda Landowski, figura pioneira, catalisadora do movimento. Em 1909, publica a Musica Ancienne, comissiona um monstro, né, com a Pleyel. E uma coisa que eu achei muito interessante, na hora que vocês vão olhar aquele documento que você tem na biblioteca de Washington, chamado Wanda Landowski Ministry Restore Papers, que no acervo pessoal, eles têm lá as caixas com tudo do Landowski, que ela foi para os Estados Unidos, né, depois da guerra. Então, dentro da caixa existia uma partitura da suíte clavecin, mas não existe nenhum registro lá que foi tocado, foi gravado. Ok. Então, esse aqui foi uma breve contextualização para vocês entenderem mais ou menos esse momento de nascimento dessa suíte. Agora, vou falar assim, brevemente sobre o gênero da suíte, que é um gênero tão diverso e assim, um dos gêneros mais importantes para o cravo. O David Moroni, ele fala que existem 3 principais gêneros cravísticos. O primeiro é inspirado, então, sai da polifonia imitativa, do contraponto, da nota contra nota, vem de Palestrina, então é exemplificado pelas vicecatas, pelas fugas. E o segundo é justamente o da suíte de danças, ou inspiradas em danças, que foi provavelmente o gênero mais celebrado e considerado mais idiomático, que atingiu o seu refinamento ali na França do século XVIII, com François Couperin. Foi um dos ápices da expressão cravística. E um terceiro gênero é justamente aquele que parte das mãos sobre as teclas, que é o gênero dos estilos fantásticos, da toccata. Eu acho que até o prelúdio mais livre, se encaixar também nesse gênero, que passa justamente da relação que os dedos têm dos 10 dedos em cima das teclas, suas possibilidades, escalas, arpejos, né, cruzamento de mãos, enfim. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse segundo gênero, que é a suíte. Então, esse tipo de coleções existiam já, pelo menos desde o século XIV, eu não estou conseguindo andar com PPT, foi. Então, o suíte vem do termo francês, aqueles que seguem para a ideia de sequência, de série, né? Desde o século XVI, isso já estava nos dicionários, em alguns dicionários franceses, como o conjunto de Brahms, que eram danças populares francesas, que continuaram com esse sentido, mesmo depois dessas danças deixarem de ser dançadas. E no século XVII vem a ideia também de sucessão, de peças em sequência. Então você tem ideia de conjuntos, por exemplo, aquelas coletâneas alemãs, 10 elementos juntos. Depois peças que você deve sentar e tocá-las do começo ao fim. Então tem essa ideia. E geralmente agrupadas por um mesmo tom, por um mesmo centro tonal. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa importante. Com certeza, mas... É um gênero que ele é caracterizado pela variedade. Então, assim, é muito difícil você falar de uma unidade com a suíte, porque ele é muito diverso, muito amplo. Você não tem uma unidade propriamente. Que pode ser difícil de falar, então, um pouco sobre. Aqui no século XVII e XVIII foi um gênero instrumental que consistia de vários movimentos e um mesmo centro tonal, podia variar entre maior e menor, no qual alguns ou todos os movimentos eram baseados nas formas e estilos da música de dança, que a princípio deveriam ser tocados do começo ao fim. A gente sabe que isso tem que ser relativizado, principalmente com textos caseiros, ou então de algumas suítes francesas, que eram muito longas, e dificilmente alguém tocava elas inteiras. Seria um pouco fantasioso, não que não possa ser tocado.
Então, aqui que eu já falei, foi um dos principais gêneros da música de cálico desses séculos. E apesar de ser muito difícil ter alguma unidade para esse gênero, os autores chegaram vendo que existia um padrão um pouco mais recorrente. Esse aqui eu já botei o padrão a partir de 1650, com a adição da Giga. Que tem essa suíte clássica, entre aspas, que ela não é do período clássico. Ela é um modelo mais típico, que seria composto de alemão, Courantes, Sarabande e Giga. Então, isso vai aparecer em muitas suítes e serve como um modelo, uma base de comparação. Na minha dissertação eu falo mais para quem quiser saber. Então, assim, por exemplo, o Bach, ele gostava de botar as galanteries, os intermédios entre a Sarabande e a Giga. Já, por exemplo, em exemplos franceses, você tem muitas danças depois da gigue, por exemplo. Então, é isso. A palavra-chave da suíte é diversidade, variedade. Muito bem. E até mesmo a suíte se confundiu com outros gêneros. Eles não tinham essa vontade taxonômica que nós temos, cientificista do século XX, de falar isso é isso, isso é isso, botar tudo em caixinhas. Não, então, assim, você tinha, na época, sonatas que eram verdadeiros suítes, suítes que eram sonatas, né? Então, assim, outros termos análogos, partita, você tinha o set, que era um conjunto de danças, o ordre, como o Couperin usa, né? A ouverture, que podia, por exemplo, pegavam depois as peças do Lully e reagrupavam em suítes. O Lully mesmo não fez, mas eles faziam isso. Então, por exemplo, a suíte também traz essa questão da autoria, que é difícil você, às vezes, saber quem que agrupou suítes de tal forma. Pode ser que uma terceira pessoa tenha juntado peças de outros compositores, enfim. É um assunto muito interessante. Mas outros termos análogos, só para terminar, é sonatas, sinfonia, tocata. Então, assim, o Alessandro Scarlatti, por exemplo, tem tocatas que são sucedidas por danças, minuetos, gigas, né? E capricho é outro termo. Então, o último país a abandonar o termo suíte foi a França. Depois de 1750, tem essa data simbólica com a morte de Bach, né? Então, a suíte, assim, ela vai se transfigurando, se transmutando para outros gêneros. Ela se transforma em sonata, enfim. A suíte sobreviveu na música militar, ela sobrevive nesses nichos, militar, nos popurris, nas suítes de extrato, né? Na música ocidental, nessas antologias que juntavam tudo, criavam uma suíte, enfim. E no século XX, que importa para a gente, a suíte volta com fatores como o nacionalismo, o historicismo, né? Esse expulso de experimentar, e a rejeição, o academicismo das formas sonatas e sinfonias, principalmente na França, onde eles queriam se distanciar dos excessos do romantismo alemão, do cromatismo wagneriano, enfim. Então eles queriam essas formas leves, assim como se você abrisse a janela e deixasse entrar um ar fresco, né? Então, muito bem, aqui eu trouxe essa citação do Fuller, que a musicologia, então, a partir do século XIX, passou a chamar a atenção para alguma parte da vasta literatura sobre suíte esquecida do período barroco. E os ventos do neoclassicismo, que mais frequentemente queria dizer estilo neobarroco, começaram a dissipar as névoas wagnerianas. O colapso do sistema tonal desencorajou a escrita de sonatas em determinados círculos, e a busca por novos estilos e formas se tornou cada vez mais consciente e sistemática. Ok, então a gente tem no século XX, a emergência da suíte à l'antique, essa suíte que pretende homenagear e resgatar a suíte de danças do barroco. Então, eu botei alguns exemplos, assim, muito próximos, existem muitos e muitos exemplos, são um fenômeno típico do período entre guerras. Então, aqui a gente tem a Pulcinella, do Stravinsky. Fiz questão de botar o Stravinsky do lado do Schoenberg, para assim, os dois lados foram neoclássicos nesse ponto, e fizeram suítes antigas, a lá antiga, né, a maneira antiga. Tem essa peça lindíssima do Richard Strauss, Dance Suite from Keyboard Piece by François Couperin. Ali eu também botei do Respighi, Antiche Danse e Área por Liuto, área e dança antiga para alaúde. Muito bem. Então agora chegamos finalmente à subtradução. Então eu tenho essa orientação claramente francesa. Então nos títulos Ouverture, Sicilienne, Gigue, Tocatina não, né? Mas ele bota marcações de andamento, de caráter, todas para falar, olha, eu conheço o repertório francês. Então, grave e noble. Então a gente abre aqui, aí você tem Tendrement, todo mundo adora ler isso, né? Então, lentement, Tendrement, très vite, léger, enfim. Ele tenta evocar, então, tenta mostrar essa direcionalidade para um estilo francês, no mesmo sentido do Couperin, do Debussy e do Ravel. Então, tem esses traços do neoclassicismo, que justamente
tem esse retorno para as formas antigas, formas balanceadas, os processos temáticos, as texturas desses gêneros já esquecidos, mortos, historicamente. Em termos de utilização da tonalidade, então a gente tem tonalidade estendida, uso de muitas dissonâncias, sétimas, nonas, até clusters, modalismo. Então você tem diversos... Eles pegam esses traços clássicos e reaplicam, fazendo algumas distorções, trazendo alguns elementos novos. E foi um gênero assim, extremamente criticado, principalmente por autores cravistas. Muitos deles têm uma rejeição absoluta pelo neoclassicismo. Eu não entendo também. Então, assim, na hora que vem o Ligeti, para muitos foi assim, uma grande revolução na forma de se fazer música. Eles criticavam que assim, essas suítes antigas eram nostálgicas, derivativas, regressivas, que não permitiam o instrumento ter uma expressão própria, nova, contemporânea. Só que, assim, na verdade não era uma expressão nova, era uma expressão contemporânea, e era dotada de consciências distintivas, distintivamente contemporâneas, que é o que o Whittle fala, defendendo justamente as suítes. Ele fala assim, a gente tem que perceber, ver o que é uma mímese barata da tradição e o que é uma continuação orgânica. De certa forma, o Ravel, o Debussy, são uma continuação orgânica, acho que o Vormone vai nessa mesma corrente. Muito bem. Então agora vamos falar de peça por peça, a gente vai escutar os movimentos para ilustrar. Então, quando a gente pensa em Ouverture, numa peça francesa, a gente lembra, obviamente, da abertura francesa, que, segundo o Harnoncourt, foi criada por Lully, que deu essa forma, e o Harnoncourt fala que são duas alemãs altamente estilizadas, ou seja, com seus mínimos traços para você reconhecer, que tem no meio delas um fugato italiano rápido. Então o gênero se consagrou por volta de 1640, para o Malo, que retrata uma procissão muito nobre da entrada da realeza, tornou-se um padrão para a abertura de óperas e balés franceses. Depois alguns editores holandeses, na época, compilavam essas suítes de Lully, que ele mesmo não compilou dessa forma, com as aberturas do Lully, enfim, depois danças. E geralmente ele é escrito em forma binária, mas encerra-se com uma exposição, que é uma declaração de encerramento. Então, assim, você tem esse A, geralmente binário, ou quartanário, acho que eu escrevi isso, com andamento grave ou lã, uma escrita muito verticalizada, ou seja, mais homofônica, muito acorde, né? Assim dizer, os ritmos pontuados, majestosa, heróica, festiva, pomposa, das descrições utilizadas. E a segunda parte, então, tem um contraste muito grande. Esse contraste se dá tanto em andamento, quanto em forma de compasso, né? Quanto em textura, porque a textura vira mais polifônica, mais horizontal, então. E vai entrando voz por voz sucessivamente até preencher totalmente essa textura, e no final você tem um retorno, mas na parte B, não é um ABA, tem uns ritornelos que fazem um B e esse a linha final estarem juntos, né? Então fica uma peça com uma forma binária, por assim dizer. Então, uma forma ternária encurtada, mas vai ter essa barra que vai fazer ela virar binária. Ok. Não, desculpa, eu estou lendo já a própria análise. Então, vamos tentar escutar, agora que eu fiz essa explicação. Vamos ver se eu consigo. Beatriz, se você quiser me dar um...
Não, a gente vê que existe alguma preservação de alguns elementos, por exemplo, o caráter grave e nobre, que ele bota na partitura, mas é muito distinta, certamente, de uma ouverture francesa. Né? A gente vê que aquele homenageia o passado sem uma literalidade propriamente. Deixa eu ver se consigo me ver aqui também, como é que eu faço mesmo. Então, a gente viu ali que ele tem essa... Vamos falar um pouquinho da linguagem harmônica. Então, vocês veem que tem uma partes modais, tem uma linguagem harmônica próxima aos compositores tidos como impressionistas, né? Muitas sétimas, muitas nonas, muito paralelismo, um tipo também de cromatismo que você pode encontrar, mas ele resguarda principalmente alguns elementos que você pode fazer um paralelo, como os pontos cadenciais, enfim, umas coisas que eu vou chamar mais atenção. Então, é uma peça, você vê que botou esse compasso, geralmente de 5 tempos, 3+2, forma uma coisa interessante. Mas que ele chamar a atenção, então, essa não literalidade dele na hora de abordar a forma. Ele faz um ABA encurtado, que realmente lembra uma ouverture francesa. Só que não tem as barras de compasso, e o contraste nas sessões ele não acontece de fato. Então a gente vê que a textura não muda muito, não tem essa ideia de uma imitação, de uma parte mais polifônica no B. Ele bota um Tandreman, a cravista que a gente escutou foi a Annelie Deman. Assim, eu botei ela só porque eu não tenho uma gravação minha, mas para exemplificar, mas eu acho que várias coisas a gente poderia discutir sobre a interpretação dela, acho que ela é muito literal em vários pontos, que não precisava ser. Mas no Tandreman, você vê que ela baixou um pouco o andamento para fazer esse contraste, mas assim, o Tandreman, segundo o Saint-Amand, por exemplo, não é uma indicação de andamento, é só uma indicação de caráter. Né? Perfeito. Então aqui a gente chega já nos primeiros compassos, eu vou falar assim bem rápido, que a gente tem que seguir, né? Mas muitas questões interpretativas no cravo surgem na hora que você vê isso aqui. Primeiro, essas ligaduras longas de frase pianísticas que não vão ajudar muito a gente em questão de articulação. Aqui nesse segundo compasso você vê ligado dos 3, embaixo em 2, que pra gente é esquisito. Então acho que assim, no começo esse acorde, você tem essas 4 notas, seriam talvez 6, né? Se você tocar o plaquete, vai começar forte, ou seja, acho que uma boa abordagem idiomática para que no cravo seria começar arpejando, para você conseguir suavizar esse ataque e depois conseguir fazer talvez uma intenção, uma sugestão de crescendo através da gótica, das articulações muito sutis. E tem toda essa questão no piano, por exemplo, você pode tocar esse acorde plaqué, ou seja, todas as notas juntas, fazendo esse ornamento até no tempo. Mas no cravo isso não funciona. Então uma coisa idiomática que a gente pode fazer esse ornamento justamente antes do tempo, que além do que faz a gente lembrar, sei lá, de uma começo de uma alemã. Depois, até na peça, mais pra frente, em vez de fazer, por exemplo, Si, Lá, Sol, Lá, ele faz Mi, Fá, Sol, Lá. Justamente que o Bach usa, o Couperin usa na abertura de muitas alemãs. Então, vamos seguir. Aqui tem esse grupeto inicial, que ele faz Si, Lá, Sol, Lá. Isso aqui já é legal, por quê? Porque ele usa Sol natural. Então, a gente já está num contexto modal, já no primeiro ornamento. E depois ele fica brincando, né, com modalismo versus das dominantes, o tonal, mais tonal. Aqui eu botei esse exemplo para mostrar, olha que curioso, ele faz Si, Lá, Sol sustenido Lá, na sonatina pro clavicembalo do Busoni. Ou seja, será que teve algum... será que ele se inspirou? Muito possivelmente, até se você vê esse perfil melódico, Lá, Ré, Mi, aqui no Borgoni faz Lá, Mi, Ré, assim, é muito próximo, né? Então se lembra muito. Mas aqui a gente vê que o Busoni, ele pegou uma textura para essa peça cravística dele, mais polifônica. Então começa com um começo imitativo. Muito bem, aqui a gente pega esse outro exemplo, a gente vê esses longos arpejos, isso é ultra cravístico, né? Lembra, sei lá, o prelúdio em Ré maior do Cravo Intemperado, o primeiro livro. Você tem aqui o dominante grande, né? Ele pede esse alargando, que a gente pode fazer também com a gótica, às vezes ficando cada vez mais tempo nos acordes, para dar uma impressão de que está crescendo, logicamente usando articulações sutis, né? Então, isso tudo eu discuto na dissertação. Eu acho que eu não vou dar uma conclusão, não existe uma conclusão interpretativa única. Eu acho que o mais interessante é discutir esses elementos idiomáticos que a gente pode usar para construir, para adaptar esse texto para uma realidade cravística. Muito bem. Então, aqui, vamos para a Giga, que é a dança que foi introduzida em 1600
50, na suíte clássica, parece que teve um conjunto, uma expedição de alaudistas franceses para a Inglaterra, que então trouxe a giga para a França. Então, provavelmente deriva das gigs, que aparecem em coleções já no começo do século XVII. Já no começo do século XX, existiam muitos artigos acadêmicos sobre a giga. Tem um sobre 1914, muito interessante. Ele fala que já na metade do século XVII era uma dança puramente instrumental. Enfim. E essa adição da giga se dá simultaneamente nos principais polos europeus, na Alemanha, na Itália e na França, por volta do ano de 1650. E antes ela se tornar estilizada, ou seja, com os mínimos traços suficientes para você reconhecer esse gênero, ela era composta por repetições de 8 compassos. Isso é muito interessante, que era a forma como a dança, eu não sou um especialista de dança para falar, mas era assim que as fontes falam que ela era construída. Muito bem, então a gente tem assim essas grafias diferentes, uma grafia italiana, existem outras possibilidades, hipóteses sobre a origem da giga, não quero abordar, mas enfim, muitos autores concordam que ela tem origem inglesa / irlandesa. Então, geralmente, movimento rápido, vivo, escrito em muitos compassos. A gente sabe que é muito fácil achar exceção para qualquer coisa que eu falar aqui. Eu estou falando assim, traços mais comuns. A gente vai achar traços de todas as formas, não sabemos. E a gente vê nos estilos, principalmente regionais franceses e alemão, uma presença muito grande do estilo fugado ou semi-fugado. Então aqui eu botei um pouquinho dessas distinções regionais mais interessantes, que é a giga francesa, que era geralmente em 6/4, principalmente no século XVII, né? Já no século XVIII começa a ser indicado também com 3, depois vem toda a influência da giga italiana, a partir de 1705, né, na França, mas ela era geralmente um andamento não tão rápido quanto a giga italiana e tinha um ritmo harmônico mais rápido. Então, muitas vezes você tinha, por exemplo, 2 harmonias por tempo, não uma ou mais, como na giga italiana. Então, a giga italiana, muitas vezes quaternária, com subdivisão ternária, um ritmo harmônico mais lento, ou seja, ela deveria ser tocada mais rápida também, por consequência. Uma textura mais homofônica, menos polifônica. Um andamento presto, ou seja, rapidíssimo, caráter melódico. Isso é muito importante. E também a questão do moto perpétuo, que não era exatamente uma característica da giga francesa. Então aqui a gente tem 2 exemplos da giga francesa. Esse de baixo são os exemplos das Anacruzes. Aqui tem, botei um exemplo da Isabelle Jacques de la Guerre. Então a gente vê o 3 ali, que era típico das gigas francesas, o elemento da imitação, da ornamentação. Aqui eu já uma giga do Danglebert. Então, ela é em 12/8, mas você vê que o elemento da imitação não está tão presente, mas a gente vê muitos traços do estilo alaudado, do estilo luthier. Então, a gente vê, por exemplo, uma indefinição das texturas internas, linhas de baixo fortes, uso da ornamentação, né, as linhas internas variam de número de vozes, então tem vários elementos interessantes que a gente poderia ficar falando horas. Aqui eu já botei o exemplo da La Ménechie, esqueci o nome. Depois eu vou lembrar desse exemplo do Couperin, desculpa não ter posto. Aqui a gente já vê talvez um pouco mais de influência da giga italiana, que começa a se fazer presente em 1705 na França. Então, o compasso de 4 pulsos, né, 4 tempos. A gente vê o ritmo harmônico um pouquinho rápido, né, de 2 harmonias por tempo, muitas vezes. E aqui tem toda uma discussão interessante que o Wilkins traz sobre a articulação das gigas. Ele fala que assim, era muito comum nessas gigas tercinadas, por assim dizer, que compostas que você ligasse as 3, de 3 em 3. Uma articulação mais forte tempo em tempo, articulações mais sutis entre esses 3 tempos. Mas uma possibilidade muito comum também era justamente essa primeira aqui, a segunda, desculpa, que era 2 mais 1, que o Saint-Germain bota. Mas o Wilkins fala que o Couperin ele diz que o Couperin preferia de 3 em 3 para gigas mais rápidas para cravo, não para as gigas de conjunto, como no Concertaio, por exemplo. Que por esse autor poderiam ser 2 mais 1. Mas nas gigas para cravo rápidas, ele fala que o Couperin tinha uma predileção, vocês podem ver ali no compasso 19, por
3 mais 3. Muito bem. Então, aqui tem essa mesma articulação da giga italiana, 3 ou 2 mais 1. E aqui do lado eu botei essas 4 possibilidades que o Piani, deixa eu ver se eu botei o nome dele aqui, Giovanni Antonio Piani, 1678-1760, ele fez essa obra que chama 12 Sonatas para Violino, e ele bota na introdução essas possibilidades de articulação. Então, 2 mais 1, depois 1 mais 2, um apoio no primeiro tempo, que é articulado os 2 próximos tempos. No exemplo C, a gente vê, então, os 6 tempos ligados, ou seja, isso deveria ser muito rápido, porque tem que ser feito numa arcada só. E o exemplo de baixo, então, os 3 tempos ligados. E o Piani fala o seguinte, que nos movimentos de giga, é a diversidade dos golpes de arco que dão um brilho na execução. Muito bem. Aqui agora um exemplo básico de giga italiana, você vê o perfil mais homofônico, certo? Uma harmonia por tempo, um caráter essencialmente melódico, também tem um pouco esse exemplo, essa questão do moto perpétuo de colcheias. E aqui a gente tem a giga italiana do Bach, da primeira partita. Vocês veem que o ritmo harmônico dela é muito lento nesse ponto da peça, depois ele intensifica, né? Mas aqui a gente vê que tem uma harmonia basicamente por compasso, ele dá essa impressão de 2 vozes, né, com a mão fazendo esse cruzamento de mãos. Então, são todas pergunta e resposta, e você tem essa harmonia constante. Uma giga mais rápida do que os modelos franceses. Muito bem, então vamos escutar agora a giga do Vermeulen. Então, dado o histórico que eu fiz agora da giga, das diferenças regionais, o que nós podemos perceber? Deixa eu ver se consigo ampliar isso. Que ela usa o termo très vite, que é o mais rápido da música francesa, ele é gero, ou seja, leve, compasso 3/8. As frases são de 8 compassos, interessante. Calma aí, deixa eu só botar show video panel, ok. Ponto para o Vermeulen, essas frases de 8 compassos. A forma, ela é livre, ela é rapsódica. A gente vê que o tema meio que volta, de certa forma, como um rondó, mas não é propriamente um rondó. E ela não segue a típica forma binária que a gente encontra em gigas da suíte de dança. Muito bem. Ela tem um caráter essencialmente melódico e homofônico. E tem esse moto perpétuo. Ou seja, a gente vê que ela claramente é uma giga, pode falar que é uma giga francesa com um estilo italiano. Aqui a gente tem o primeiro compasso, chama atenção para essas ligaduras e para esses staccatos, que assim, a priori, assim, pelo menos para mim, quando eu vi, eu falei, será que isso não era uma concepção equivocada de uma articulação cravística? Como, sei lá, o Glenn Gould, que fala, porque o cravo, eles têm essa imaginação, eu tinha, acho que o som do cravo ele é sempre seco, é sempre staccato, é tudo curtinho. Então, talvez, então acho que ele tem que pensar com carinho aqui essa questão dos staccatos. E se você tiver um staccato muito evidenciado, vai ficar para mim, pelo menos, soa caricato. Então, assim, tem que pensar bem como fazer isso. E aqui embaixo a gente vê também essas ligaduras, o laisser vibrer, que é uma técnica pianística que eu vou falar um pouco mais para frente, que
que são essas ligaduras que se direcionam às pausas, para deixar soar, deixar vibrar, laisser vibrer. Muito bem. Então aqui eu botei o exemplo do Le Tambour de Couperin, da primeira peça. Então a gente vê ali o laisser vibrer, chegou a hora já de falar do laisser vibrer, esse efeito pianístico, então você toca o staccato no piano e aciona o pedal, obviamente eu não sei fazer isso, que faz muito sentido para o piano, mas não faz nenhum sentido para o cravo. Então um autor chamado Tienso, por exemplo, ele fala que você vai escrever para cravo, escreve exatamente qual o valor da nota, faz muito mais sentido e ajuda na execução. Aqui a gente já tem, por exemplo, esse diminuendo que contraria totalmente as leis da física, né, no cravo. Então a gente tem essa tendência, como estamos no cravo, de quando a gente for para o grave, o som se intensificar. Então isso realmente não faz nenhum sentido. A gente vê a ligadura de 3 em 3, ao gosto do Couperin. E nesse final tem esse forte, que poder ser atingido, por exemplo, com um plaqué. A gente sabe que o ataque do cravo traz ruídos, esse transiente inicial de harmônicos superiores, caóticos, e depois esse ruído desaparece e a gente escuta a nota. Na hora que você toca plaqué, todos vão juntos e o som fica mais duro, fica mais forte. Então seria uma possibilidade. Eu pessoalmente gosto de... Eu acho que podia suavizar e não intensificar, mas enfim. Aqui, lembramos do piano, a diversidade das articulações é que dão um brilho à execução da jig. Então aqui a gente vê que o Vermeulen, ele botou diversas articulações ali, várias questionáveis, ao meu ver, que eu acho que devem ser repensadas, com esse staccato nos graus conjuntos. Ali, no segundo exemplo, a gente vê o articulado dos dois, que é um exemplo próximo do piano, e ali embaixo, um que não tem nada, ele não escreveu nada. Será que é um semi-legato? Né? O que será que é? Será que às vezes dá a impressão que ele deixou, sabe, não vou botar nada aqui, vocês decidam. Mas é interessante ver que ele botou várias articulações, que vai um pouco de acordo com o que o piano fala sobre as articulações na gíria. Muito bem. Então vamos para a siciliana, um gênero muito curioso, muito bonito. Vamos lá, então uma dança de métrica gentil, geralmente 12/8, 6/8. Então tinha toda essa história, já existia nos dicionários da época, que era uma dança de pastores gentis da Itália, que dançavam junto com as ovelhinhas e tal. Mas assim, nada aponta para que isso tenha de fato existido. Então foi meio que uma criação do imaginário coletivo, não existiu essa dança dos pastores gentis, de fato. Mas existe a gente pode achar, traçar um pouco da origem dessa dança. Bem, ela pretende se evocar uma paisagem pastoral, melancólica, piedosa, ela é muito relacionada à música de Natal, e a gente vai ver por quê. Porque provavelmente ela descende da música de zampognari e pifferari. Zampognari é um termo genérico italiano para gaitas de fole que eles tinham na época. Então, era muito comum tocar músicas em 12/8 e 6/8. E eram tocados muito pelos pifferari, que eram esses pastores da região de Campanha, que era uma região de vales, próximos de Roma, que tocavam flautas, tocavam gaitas de fole, e tocavam, principalmente, eles foram para Roma, e todo o Natal era uma tradição, você pode encontrar isso no YouTube até hoje, eles fazem, de pegar essas gaitas de fole e tocar músicas natalinas com um ritmo muito próximo da siciliana. Só que o que acontece? Você tem esse drone, né? Que é esse pedal que fica, que você, por exemplo, vai encontrar naquela peça do Corelli, que é o Fato per la notte de Natália, né? Aquela peça linda, que o último movimento é uma siciliana. Vocês lembram que tem um pedalzão ali em sol, que fica um tempão. Então é muito próximo disso. Mas a dança siciliana, como a gente conhece, na verdade ela chegou na sua forma com Alessandro Scarlatti, já não tinha mais esse pedal, já virou outra coisa. Música dos pifferari romanos. Geralmente era em forma binária, por vezes sem o segundo ritornello. Eu acho que o Bassi que fala isso. E o Matteson indica a possibilidade da forma ser em rondó, no formato da capa. Aqui eu botei o Monelli, que é esse cara que fala muito sobre siciliano. Ele fala, se verdadeiramente sicilianas ou não, essas áreas do Scarlatti, que deu a forma final, por assim dizer, da siciliana, compreendem o estilo maduro da siciliana, da forma como o século XVIII entendia. Elas eram sempre em compasso 12/8, marcação favorita de Scarlatti, que também escrevia áreas nesse compasso, em tempo lento ou vagaroso, com figuras pontuadas. Elas não tinham os baixos em drone das peças de Pifferari, ou suas palavras sagradas. O texto era usualmente emocional, lamentador ou melancólico, então daí vem todo esse sentimento piedoso, melancólico da siciliana. Então aqui eu botei
já aparecia inconstável em dicionário do século XVIII. Então, no Brossard, ele descreve a canzonete siciliana como um tipo de giga lenta, em 6/8, 12/8, com um ritmo de cocheia pontuada, sendo colcheia. Já o Matteson, ele fala de dois lamentos, um rápido e um lento, mas o lento era o melhor utilizado para expressar justamente essas paixões melancólicas. E muitos autores falam que é uma música de simplicidade nobre, de nobreza e simplicidade. Então, assim, ela tem que ser terna, mas sem muitos adornos, sem muitos ornamentos. Isso é interessante. E o Quantz vai no mesmo sentido. Fala que deve tocar de maneira simples e quase sem trilos, mas não muito lenta, assim, no Quantz. A gente vai ver que muitos compositores, infelizmente, contrariam o Quantz e escrevem sicilianos lentos. Então, aqui a gente tem o exemplo A, são os padrões mais típicos franceses. Então, o Couperin, por exemplo, escrevia esses ritmos. Embaixo, o padrão mais típico italiano, mas cabe lembrar que, assim, você vai encontrar muito esse tipo italiano na França, então não faz tanto sentido essas distinções regionais, elas não são levadas a cabo. Os andamentos, segundo o Santa Romã, mais frequentes são très lentement, gravement, ou seja, contrariando quantos, um peu lentement, largo, adágio, andante, e as descrições de caráter mais frequentes são tendrement e afetuoso. E aconselha-se evitar o uso de notas ilegais. Muito bem. Aqui eu botei esse exemplo do bar. Quer dizer, essa peça, antigamente as pessoas achavam que era do pai, né, do Johann Sebastian, mas depois atribuiu-se ao filho, ao Carl Philipp. Então a gente vê aí o padrão, colcheia pontuada, sendo colcheia típica, arquetípica da siciliana. Ok. E só uma última coisa que eu acho que, assim, fala-se muito pouco é que a siciliana, se eu tiver errado, alguém depois me diga, mas, assim, não é um gênero tipicamente cravístico. Ou seja, pelo menos não no nome. Não tem muitos compositores que davam nome siciliano. Eles davam muito nome siciliano para peças de flauta e baixo contínuo, justamente que até evocam esse sentimento do Piferari. Então, assim, você vai encontrar a siciliana para teclado, a partir do século XIX tem muita siciliana para piano, mas você não tem, assim, uma proporção tão grande de sicilianas para cravo, por exemplo. Então, eu acho que é um gênero que foi muito cultivado a partir do século XIX. Então vamos escutar a siciliana do Vormolen, a penúltima peça. Deixa eu só achar o vídeo panel aqui. Muito bem. Então a gente vê que, em termos de caráter, de afeto, ela é muito próximo ao seu modelo arquetípico antigo, né? Então ela não tem Germain.
justamente aquilo que o Santo Romano fala que era mais comum para o século XVIII. Compasso 6/8, logicamente um estilo italiano. Forma binária, sim, segundo o ritornello. Isso é curioso, porque é justamente uma das possibilidades apontadas como mais comuns. Tem um caráter gentil e melancólico. Então a gente vê que ela está toda à mão. Os ritmos convencionais da siciliana. A linguagem harmônica também é muito interessante, muito bonito. Então aqui a gente já começa pianíssimo, já dá a ideia de registração, né? Seria uma peça excelente para começar no teclado superior, por exemplo. Pedro, por favor, fala um pouquinho mais alto. Obrigada. Desculpa. Beleza. Então aqui temos... aqui eu separei esse slide para falar um pouquinho da linguagem harmônica. Então a gente vê nesse primeiro compasso acordes de sétima, muitos com sétima, nona, para chamar a atenção do cromatismo. Então, as linhas cromáticas, do paralelismo das quartas na mão esquerda descendo. E aqui, no segundo compasso, tem esse movimento cromático, e fica muito bonito se você ligar tudo. A Cissa falou para eu fazer isso, eu falei, realmente é uma coisa que soa tão bem, né? O cromatismo no cravo ligado. É uma possibilidade interpretativa, acho que não vejo problema. Aqui, eu separei esses dois compassos também para discutir um pouco dessa questão harmônica. Então, a gente tem esse cadência final, que a gente vê aqui, esse som indo para o lá, do primeiro para o segundo compasso 32 ao 33, a gente tem, então, aqui um Mi maior, menor. Né? A gente tem uma dominante que é maior e menor ao mesmo tempo com o sétimo, isso é muito interessante. E eu queria chamar a atenção que aqui embaixo a gente tem o exemplo da Forlane, do Le Tombeau de Couperin. A gente tem o mesmo perfil melódico, só para contextualizar aqui embaixo é um Fá sustenido. Então a gente tem Mi, Fá sustenido, Ré, Mi. E transpondo a mesma coisa de Lá, Si, Sol, Lá. Eles fazem a mesma cadência e eles usam esse quinto grau menor, que poderia talvez ser chamado uma cadência modal, né, uma dominante menor, por assim dizer. Eles usam para trazer esse senso de antiguidade. Então é interessante notar isso. E aqui uma outra coisa que é muito interessante é o ornamento escrito por extenso. Né? É uma marca dessa época, das edições do Busoni, do Mugelini, né? Todo mundo escrevia ornamento por extenso. E o ornamento começa pela nota real, né? Então eu fico pensando, na hora que a gente vai adaptar, o texto já tem que mudar para um instrumento totalmente diferente. Uma linguagem que a gente também já trabalhou, vem trabalhando essa linguagem do cravo já há décadas, né? Então, assim, será que não compensaria fazer pela nota superior? São perguntas que eu deixo no ar. Muito bem. Então vamos para a última peça, para o último movimento, a tocatina. Então vamos falar um pouquinho da tocata. No termo italiano, uma peça de toque, de sentir o teclado. Ela parte, então, da relação dos dedos com o teclado. É um veículo para virtuosidade, habilidade retórica. O grande compositor foi o Frescobaldi, que tem os seus avertimentos, que são muito interessantes, até reli para me preparar. Ela era composta por múltiplas sessões, geralmente, mesmo que elas fossem mais relacionadas ou não, mas o Frescobaldi deixa bem claro que a gente tem que distinguir as sessões, né? O formato era livre. Aqui a Cissa fala bastante sobre tocata na dissertação dela, que é muito interessante por causa dessa relação com os preludes no mesurê. Então, o que acontece? Era geralmente um gênero introdutório. Ele era sucedido por fuga, por danças, né? Agora, ele sofre uma mutação aí no século XIX. O Schumann revive o gênero com a tocata em dó maior, que é inspirada em peças de finale de piano, em sortir, que eram peças explosivas, muito energéticas e tal, tem esse caráter de fim, de finalização. E o elemento de moto perpétuo de colcheias, que eram encontrados, de semicolcheias, desculpa, que eram encontradas algumas fugas de órgão do Bach, tem essa diferenciação também das fugas para órgão e para cravo, se tornou o principal elemento da tocata no século XIX e XX. Então, virou basicamente perpétuo de semicolcheias. Esses elementos mais episódicos, né, rapsódicos, eles somem, basicamente. Ou até mesmo do contraponto imitativo, né, assim, que era muito presente. Então, no final do século XIX,
tem a tocata lindíssima do Charles Marie Bidot, da Quinta Sinfonia, né, o último movimento, ela vira uma peça de finalização. Então, totalmente diferente do que era no século XVII, XVIII, que era uma peça introdutória. E ela vira assim, um grande finale. E depois, quem que usa? Tocata como peça de finalização. Debussy, por Le Piano, que é de 1901, né? Eu só ter certeza. De 1901. E o próprio Ravel usa para terminar o Leto Moto Couperin. Muito bem. Então, aqui eu botei esse exemplo do Frescobaldi, a primeira, a gente vê essa introdução em estilos fantásticos, deve ser feita comodamente, arpejadamente, com tempo livre. Depois, ali, a partir do compasso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente começa uma outra seção, tem que ser mais estrita, que vem por contraponto imitativo. Então, só para mostrar um pouco essa questão das sessões, e de que existia essa questão da introdução mais livre, né, com liberdade, assim você fala muito, que some totalmente depois nas tocatas posteriores. Então, aqui o exemplo de uma tocata do Bach, de órgão, né, que tem um elemento do perpétuo, desse moto perpétuo de semicontínuo. E agora tem essa questão da tocatina, né? Eu acho que realmente essa é a única tocatina que eu conheço para cá. Acho que é a única, eu achei outras, né? Obviamente, parece que a primeira delas foi da Clara Schumann, que fez depois que o Schumann fez sua tocata. E ela tem essa ideia que vem da sonatina, que é assim, uma coisa mais leve, mais tranquila, né? Assim, não desenvolve tanto, apesar de que a tocatina da Suite de Clavecin é a peça mais difícil e mais virtuosística, realmente, de toda a Suite de Clavecin. Muito bem. Então vamos para nossa última peça. Ok, cadê o vídeo? Panel voltou, vou falar mais alto ainda disso. Então vamos lá, uma peça instrumental, a gente não, ela se encaixa nessa descrição de uma peça instrumental de destreza técnica, manual, de virtuosismo. Ela não apresenta justamente as sessões livres, comuns, nas peças do Frescobaldi, do Froberg, enfim. O elemento de moto perpétuo, vem que é presente do começo ao fim, a peça mais demandante, formato é livre. Cabe lembrar que no século XIX, século XX, muitas vezes elas tinham formato, sei lá, de forma sonata, de fuga, pegava outras formas. Aqui a gente vê, então, essa longa ligadura, longa frase de um compasso, que não ajuda propriamente a gente, mas aqui embaixo a gente vê uma articulação de 2 em 2, que é mais clavista. Interessante. É logicamente questionável esse staccato aqui, eu acho que poderia ser repensado, enfim. Aqui a gente vê elementos também do Laissez Libre, que ele poderia ter escrito o valor integral da nota, poderia ter escrito simplesmente uma semibreve, que funcionaria. Aqui, uma parte que é muito bem escrita,
apesar do Le Cervidré. Ele poderia ter posto ou uma cocheia, uma semínima. A gente vê que tem esse cruzamento de mãos, coisa muito utilizada pelo Barthes, pelo Scarlatti, que é muito associada à linguagem do cravo. Está tudo à mão aqui, então isso aqui são compassos bem escritos, que não precisam de muito, serem muito adaptados, propriamente. E aqui a gente tem um exemplo de uma textura pianística. Você vê que até a interpretação da Dani Lieberman, ela é muito rápida, eu acho que não funciona, basicamente a escrita também não funciona muito bem. Então aqui que a gente deveria ter uma proeminência da mão esquerda, da melodia da mão esquerda, a gente tem esses blocos em cima, que são muito rápidos, então assim, acaba ficando mais ruído. É difícil de tocar também porque ele não usa uma coisa que a Linda Gaddafi chama de finger facility, facilidade de dedilhado. Então vocês veem que o padrão da mão direita toda hora muda, e a da mão esquerda ali também. Então assim, uma hora é quarta, outra hora é quinta, então a mão tem que ficar bem fechando, isso não ajuda a ganhar velocidade. Você teria que ter um padrão específico de dedilhado para ajudar isso. Onde a mão fica nos mesmos formatos, já aqui não. Então assim, tem essa característica pianística de uma textura mais densa, então vai acabar que também essa mão direita vai encobrir a mão esquerda, que é muito volume sonoro. Aqui eu trouxe ontem, eu não queria botar mais exemplo, mas trouxe que eu achei muito interessante. Então tem essa parte até que na interpretação do Lieberman fica assim uma bagunça total. Por quê? Porque não é tão bem escrito também. Se ele tivesse lido o Frescobaldi, acho que ele não escreveria dessa forma. Quando se encontrar um inclinado na mão direita, o mesmo na esquerda, e ao mesmo tempo uma passagem na outra mão, não se deve dividir nota por nota, mas somente procurar fazer com que o inclinado seja rápido e a passagem seja executada afetuosa e menos rapidamente. Caso contrário, haveria confusão. Aqui existe uma confusão total. Então, assim, tem essa polirritmia, que eu acho que uma forma fácil de resolver isso era justamente não fazer ele tão metricamente, né? Que nem o Frescobaldi fala. Muito bem. Aqui a gente vê uma parte arpejada que funciona, fica bonito, vocês escutaram, mas, obviamente, você vê que começa no fortíssimo, aí depois tem um crescendo, que para ali no segundo sistema, e depois começa outro crescendo, assim, falta um canhão a atirar no final. Talvez no cravo industrial você pudesse ir acionando um pedal aqui, primeiro aciona, sei lá, um 4 pés, vai acionando para ele fazer essa ilusão, depois aciona um 16 pés, mas no cravo realmente não faz sentido, mas os arpejos funcionam bem. Aqui, a gente tem essa parte que vai para uma textura muito grave e pode ficar um pouco confuso. Porque já tá tudo... Você paga hoje, você paga amanhã, então. Ou amanhã não. Oi? Tudo bem aí? É alguém que entrou com o som ligado, já desliguei. Desculpa. Perfeito. Não. Então, aqui, a gente tem um exemplo da variação 14, se não me engano, das variações Goldberg, uma coisa que o Matias Bento também faz naquela peça que achavam que era portuguesa, que é justamente uma figuração acéfala. Essa funciona muito bem, então a gente escuta bem a mão esquerda, a linha do baixo, e não fica, diminui um pouco, aumenta a claridade desse trecho. Então, uma coisa que a gente pode pensar na hora de estar fazendo adaptações, se a pessoa não tem alguma coisa que não funciona também no instrumento. Acho que não tem problema a gente pensar isso. Muito bem, agora para finalizar a minha fala, eu trouxe algumas coisas mais inspiracionais para a gente discutir. Isso aqui lembra um pouco a fala do Marcelo, eu também gosto muito do Bruce Haynes, então não poderia deixar de fora. E assim, até me lembro uma vez, numa Semana do Cravo, se não me engano foi em 2017, depois que o Marcelo fez aquele trabalho das transcrições, que apresentou com a Cissa, e alguém perguntou, Marcelo, a gente já tem um repertório tão vasto, será que precisa de música nova? O Marcelo deu uma explicação que eu não lembro muito bem, mas acho que vai nesse sentido. Que, assim, o Piers Adams falou para o Haynes, né? Uma vez que todas as peças barrocas boas tenham sido tocadas e gravadas, o que fazemos? Deveríamos, então, ele pondera, o Piers Adams, do Red Priest, pararmos tudo nesse ponto e colocar os nossos pés para cima, irradiando a autossatisfação. De certo modo, se a música deve permanecer uma arte viva, então o conceito do performer enquanto arranjador ou compositor deve ser revivido. E o Haynes fala mais, não só do arranjador como compositor, mas do compositor. E eu falo mais da pessoa que faz adaptação, que faz transcrição. Isso eu acho que é tão importante, esses trabalhos. E aqui um pouquinho sobre essas peças historicamente feitas para o cravo industrial. O Schott, Howard Scott, ele fala, reinterpretá-las em um cravo histórico sempre desenvolverá algum nível de adaptação, mas é um esforço que vale a pena, eu concordo. Já o Kienso fala, a maioria dos compositores até preferem que suas peças anteriores, escritas para o monstro, sejam adaptadas para a cópia. Muito bem. Então a gente viu que é uma peça pioneira,
que ela tem uma linguagem que provavelmente, talvez, tivesse contato com alguma espinheta, eu suponho, porque você vê que grande parte é muito na mão. Tem um pouco desse elemento pianístico, tem o elemento pianístico, obviamente, tem que ser adaptado, mas ele pensou nessa viabilidade. Ele não bota, por exemplo, não precisa de pedal de sustentação, está tudo à mão, a priori. Então, eu acho que ele teve um cuidado, sim, ao pensar essa música. Não é simplesmente uma música derivada do piano, por exemplo. E a gente tem que lembrar, então, que ela é uma peça que ninguém cita, geralmente, mas ela está junto com a peça do Busoni, sonatina para o clavicembalo, a Dance for Harpsichord, que todas têm cravo no nome, né? E a Suite do clavicembalo, cada uma numa língua. E elas, assim, por exemplo, o Domisch tocou lá a abertura da ópera Don Giovanni, só que estava num contexto orquestral, de acompanhamento. Aqui não, essas peças já tentam dar visibilidade para o cravo e tentam já trazer uma linguagem cravística de volta. Então, isso é muito importante para a gente. Então, o Bormondes demonstra a conhecer algumas especificidades da escrita cravística, textura enxuta, né, não precisa de pedal, uso dos arpejos, ornamentos, articulações cravísticas até. Então, ele faz essa ponte entre o repertório de cravo antigo e esse novo que está surgindo. Então, assim como o Le Tambour de Couperin, a Suite de Clavecin, ela sintetiza essas duas tradições francesas, de certa forma. A gente vê que muita parte é italiana, né? Mas assim, ele faz essa síntese, que não é literal, mas, assim, então ele está dentro da própria estética da Landowska, do Carlos Peyel, que é uma honra ao passado, mas sem uma expectativa de recriação literal. Então, é uma projeção, impressões pessoais, criativas do passado. E é isso. Então, eu termino a fala falando, lembrando aqui que é muito legal a gente trazer também esses outros repertórios, enriquece o repertório de cravo, a gente tem a contribuir também com outros tipos de música. E é isso, eu acho que deveríamos fazer mais. Muito obrigado, pessoal. Eu falei já bastante. Obrigado, Beatriz. Travou um pouco sua voz, eu não escutei as últimas coisas. Ah, tá. Não, eu estava te agradecendo e cumprimentando pelo trabalho. Muito obrigado. Né, mas que foi bom relembrar e ver o tanto que você foi cuidadoso, caprichoso e minucioso, né, na sua pesquisa. Eu achei interessante nessa peça que ela, apesar dela ter muitos sinais de dinâmica, é isso que você falou agora no final, ele não coloca pedal, né, em momento algum. Só tem indicação de pedal a lápis, parece, no final de alguém que interpretou. E eu queria te perguntar, que eu me esqueci, e agora, na sua fala, eu não entendi quem que está tocando, quem tocou nas gravações. Foi uma coisa que eu esqueci de falar. Quem tocou foi a clavista holandesa Annelies de Man. Ela é especializada no repertório antigo. Ela era casada com o Roderick de Man, que é um grande compositor para cravo holandês. E ela, assim, teve um momento da vida dela que ela escutou no rádio uma peça que revolucionou a vida dela. Essa peça era o Continuum do Ligeti. E a partir daí, ela falou assim, não, olha, eu preciso me focar no repertório moderno, contemporâneo. E ela começou, ela assim, foi uma figura, de certa forma, análoga a Violet Gordon Woodhouse e a própria banda Landowska, no sentido de comissionar peças. Então, muitas das peças mais idiomáticas dos últimos tempos, escritas para cravo, foram escritas pensando nela, para ela tocar. Ela faleceu em 2010. Então, assim, a peça do Louis Andriessen, por exemplo, é muito famosa, foi escrita para ela, de vários outros compositores holandeses. E depois que ela faleceu, o marido dela fez esse Prix de Man. Esse ano foi cancelado, mas acho que todo ano, se eu não me engano, tem essa competição de peças contemporâneas para cravo na Holanda. Foi ela que gravou. Isso eu tirei de um CD, que foi que me fez eu conhecer essa peça que se chama Leather Obscure, que é um box, cada CD de um instrumentista, de um instrumento diferente, que toca com peças contemporâneas, que eles precisam se superar para tocar elas, muitas delas. Entendi. Você tocou, então, a peça? Por quê? Ah. Eu tenho algumas gravações, mas nada com muita qualidade, assim, por isso que eu não botei.
Sei. Escreve para nós no chat, por favor, o nome da pessoa que tocou, porque acho bom ficar registrado. E o Edmundo também está falando que não entendeu. Escreve aí. Não, desculpa, eu devia ter falado, isso estava no meu planejamento. Mas, assim, falou agora, tá valendo. Deixa eu só me E parabéns, Carlos, que estava lá e foi o co-orientador, Carlos. Se alguém tiver mais perguntas, eu também quero. Obrigado, Beatriz. É isso, eu só tenho aqui. Escrevendo aí. A Lidman é holandesa. Holandesa. Certo, então. É isso. Perguntas, pessoal? Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Parabéns. Muito obrigado. Tá. Não, porque às vezes, como eu mesmo não tinha entendido o nome da Annelies Deman, né, que é essa holandesa, que você falou que é casada com Fritz. Não, com Roderick Deman. Roderick. Que instrumento, você sabe que instrumento ela tocou? Olha, eu não sei exatamente qual instrumento que ela tocou. Eu sei que ela tocava cravo de própria história. Tem um documentário muito interessante que vocês podem achar no site dela. Eu posso passar o site dela para vocês. Tudo bem. O som é bem bonito, não é? Do instrumento, parece. E eu fiquei na dúvida se se tratava de instrumento industrial, mas não parecia ser. Não é industrial. Ele é de própria história. Parece ser Tascam, de certa maneira, mas pode ser também um flamengo qualquer. De qualquer maneira, em Amsterdã, hoje, no conservatório, tem um curso específico de música contemporânea para cravo, né? Isso é bárbaro, porque no meu tempo não tinha isso, quando eu estudei lá. Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu não vi bem a explicação que você deu. Você consultou algum dicionário de época quando você pesquisou sobre as danças? Consultei. Principalmente o Quantz e alguns outros eu não tinha acesso e eu peguei através de outras fontes. Mas assim, aqui eu tenho o Carl Philipp, tenho o Quantz, já o Matheson e o Brossati foram mais através de outras fontes. Mas assim, o Santa Romã aqui, ele tá assim, é uma bíblia aqui para mim. Eu pergunto porque essa dúvida que você criou em nós, de certa forma, sobre a Siciliane, né? A gente tem essa referência com a siciliana e depois eu fui consultar meus dicionários aqui, eu achei uma referência de 1708, que é o Brossard. Ele faz um pouco também isso. Ele traz uma coisa curiosa. Ele diz lá que eu estou com ele aqui até aberto, porque eu fiquei tão surpreso. Você veja como é importante essas pesquisas que vocês fazem, esses trabalhos todos hoje em dia, como enriquecem o nosso conhecimento e, de certa forma, enriquece o conhecimento de todos os colegas, né? Então, eu fiquei muito satisfeito de ver você falar, não só pelo nível excepcional que você trouxe da pesquisa, da obra, de certa maneira, que também tem a sua importância para o repertório gravístico, mas também a maneira como você aborda, enfim, muitas coisas. Ele faz uma associação com a chamada canzonette siciliana. Sim. E isso é muito curioso, canzonette napolitana e coisas assim que ele fala também de chanson, de vaudeville. Então, você chegou a trabalhar um pouquinho nisso ou não achou tão importante? Não, trabalhei, inclusive, assim, acho que eu trabalhei até mais que eu devia, assim, algumas questões com a siciliana, eu falei muito. Então, assim, depois dá uma olhada na minha dissertação, posso mandar lá no grupo.
Então tem uma parte assim muito longa sobre a história da siciliana. Então tem toda essa questão da proximidade com outros gêneros, como a napolitana, a bacarola, né? Essa questão das chansons, tem os trombotos, assim, tem muita coisa que eu deixei de fora. Eu gostei muito de fazer essa pesquisa nesse sentido, assim, conhecer mais. E você olhou também o outro francês, aliás, o mais francês ainda, o Brossard, o Rousseau. O Rousseau não. 68. O tardio. O Rousseau ele também traz um verbete sobre siciliana, que ele chama, curiosamente, também de sicilienne, como você apresenta aí, como apresenta na própria suíte, né? Sim. Você falou, eu não sei, a pronúncia do compositor é essa mesmo que você está fazendo? Só curiosidade. Eu acho que é bem próxima. Alexander Vormolen. Eu escutei holandeses falando para pegar a pronúncia, não sei se está assim, totalmente redonda, mas assim, é próximo. Eu digo porque as vogais na língua holandesa, elas indicam uma acentuação da sílaba, como Petra, tem 2 As, né? Eu fiquei, Koopman, por exemplo, é o nome mais conhecido, Koopman, né? A gente tem o 2 vezes. Eu fiquei me perguntando se o nome dele não seria Vormolen, em vez de Formolen, como a gente às vezes... Vormolen. Parece que é Vormolen, como Koopman, né? Tom Koopman, né? Não Tom Koopman, né? Um acento. É curiosidade, só isso. Não, mas Pedro, possivelmente sim. Acho que esse Vormolen, né? Porque a gente, como desconhece a gramática de outras línguas, né? Justamente. Eu tentei escutar holandeses pronunciando para chegar a uma coisa mais próxima, assim, tive um pouco dessa preocupação. Legal. Não, só curiosidade isso, né? Quando se trata de... Quando a gente chega na Holanda que vê tanta vogal junta, né? Muitas vezes se assusta e fala, nossa, para que isso, né? Enfim. Pedro, eu fiquei super bacana a sua pesquisa, viu? Gostei muito disso. As minhas dúvidas eram que tipo de instrumento, quem tocava, em que ano foi, mas isso a gente agora com o nome da senhora aí, é fácil encontrar também. Nesse site tem um documentário muito interessante sobre a história dela, que mostra alguns cravos dela. Acho que ela tinha um tascam, inclusive, e tem alguns cravos assim, pintados no estilo mais modernista, bem interessantes também. A única crítica não é a você, mas aquele autor de 1997, que fala que o cravo industrial é um monstro. Eu acho engraçado isso. Acho que é um pouco exagerado, mas não foi você que disse isso, foi ele. Não. Juca Tienso, o nome dele. Inclusive, ele advoga que a gente deveria voltar a construir outros tipos de cravo. Assim. É interessante o artigo dele. Porque, de certa forma, o instrumento ele corresponde à sua época, né? E não é porque a gente seja apaixonado por uma estética ou porque nós sejamos apaixonados por uma solenidade específica de instrumento que a gente vai menosprezar. Não, concordo totalmente. Então é um pouco assim, em prol da diversidade. Aliás, você usou essa palavra, que tem um sentido muito forte para mim também, né? Essa questão da diversidade que é super válida, a gente tem que respeitar todas as tendências, né? Então, eu acho que fazer isso tem uma conotaçãozinha de preconceito, de discriminação. A crítica não é a você, Pedro Roberto Cardoso. Muito obrigado. Obrigado, Edmundo. Concordo plenamente que a gente não deve menosprezar. Assim, eu botei mais por uma questão de efeito para mostrar assim, essa questão da transição, tentar justificar um pouco de forma didática, mas realmente eu acho que é pesado o termo monstro. Mas é porque ele é tão curioso, né? Assim, que eu quis citar. Mas obrigado pela colocação. Parabéns. Obrigado.
Ei, Pedro, parabéns. Obrigado, Cícero. Gostei muito da tua fala, viu? Eu li um pouco da dissertação, mas aí também foi muito bom ouvir a gravação e lembrar de você descobrindo essa peça, né? Deu saudade. E como foi mesmo que você descobriu essa peça? Então, foi justamente nesse CD, Leather of Skate, da Annelie Deman. Que é um CD que ela toca, assim, basicamente, peças holandesas do século XX. Você vai deixar no chat? Vou botar o nome dela. Então, ela toca peças do Roderick Deman, do Hope Lee, do Louis. Esse aqui, desculpa, Edmundo, quanto esse pronúncia aqui do holandês. Esse aqui eu não vou saber. Louis Andriessen, eu acho que é mais ou menos Andriessen, eu nunca entendi direito a pronúncia, mas é um compositor que eu gosto muito. O Jacob TV. É um CD muito interessante, assim. Inclusive, todas as peças desse CD são mais recentes. Algumas são até do século XXI. E quando eu escutei, eu achei que essa subtraversão fosse uma peça recente. Quando eu vi que ela era de 1921, eu fiquei muito surpreso. Mandei aqui a referência do CD para vocês. E foi lá, e assim, do CD, foi a única peça que eu achei a partitura na internet. Então, assim, foi uma grande felicidade. Que bom, né? Uhum. Ela é maravilhosa mesmo. Muito linda. Parabéns, viu? Teu trabalho está muito bom. Beatriz, vamos seguir. O que é mais importante é o lindo trabalho que o Pedro trouxe, que complementa tanta coisa. Essa questão da tocatina no final, também bem bacana essa ideia. Essa questão da evolução da suíte que aparece. É muito bacana tudo isso, e isso enriquece muito, muito, muito a nossa cultura cravística. Acho que é isso que é mais importante. E essa questão das adaptações, né, que são sempre, para quem quer tocar e gosta desse tipo de repertório, sempre tem que haver adaptações. E a gente, conhecendo o trabalho de um colega que fez escolhas, né, registrou isso, é muito importante para quem quer escolher um tipo de repertório contemporâneo que não foi escrito com o cravo que a gente tem dentro de casa, né? Tem sempre que haver escolhas, né? Tira uma nota ali, acrescenta outra ali. Isso é um fato. Né? Laura de Armas deve estar aí também, não é? E essa peça nós vamos mandar especialmente para ela, que tem a cara dela. Estou aqui, sim. Adorei. Estava pensando. Pensava que se prejudice, como dizem, prejuízo. Eu acho que isso nunca vai acabar nas pessoas mesmas e na música. Por mim, eu adoro as sonoridades novas, por isso eu adoro a música contemporânea. Não menospreciando o repertório antigo, o que corresponde para o instrumento, para cravo mesmo, não. Mas o preconceito, né, Laura? Preconceito. Esse preconceito, não sei. Tem muitos compositores modernos que fazem maravilha com o instrumento. Tem outros que adaptam e são coisas que são feitas para piano e dá para perceber que, na verdade, estão tocadas no cravo, mas são para piano. Mas tem outros que conhecem o instrumento, porque não é questão de adaptar uma peça de piano para tocar no cravo, tem que conhecer o instrumento mesmo. Tem compositor, ele é muito novo, tem 40 e poucos anos. Ele é argentino. Pablo Scande. Ele mora no Japão. Ele escreve para cravo, mas conhece o instrumento mesmo e tem uma suíte muito, muito bonita. É uma suíte para cravo, mas está tocada, é moderna. Então, essas associações, essas adaptações
Eu gosto muito disso, eu vi sonoridades novas. A forma de escrever que seja no instrumento, que seja na forma, na concepção antiga, mas de uma forma pessoal do músico, que não todo mundo gosta só de reproduzir e interpretar esse tipo de música. Ou seja, eu não comparto essa concepção, o preconceito. Por isso, eu gostei muito, muito, muito da sua palestra, Pedro, e das associações que você fez. Muito. Sim. Mesmo que a forma, a escritura, as indicações da interpretação era para piano, não? Sim. Sim. Muito obrigado, Laura. Eu não sei, Pedro, se você concorda, mas eu vejo um pouco essas peças escritas para cravo ou piano, parece que tem uma necessidade do compositor de escutar aquela peça, né? Às vezes, quando ela não é comissionada por alguém, ou não é escrita para alguém, a situação cravo ou piano faz com que a peça seja tocada, né? Que é tão difícil para compositores contemporâneos terem suas obras executadas em vida. Então, abre um pouco o leque, né, de chance dele ter a obra dele tocada. Sim, com certeza. Eu acho que, assim, é legal ver também isso como um processo, enquanto no final do século XVIII, as edições eram para cravo e piano, porque o cravo estava caindo em desuso, eu vejo isso como um processo inverso. Na verdade, eles estão voltando, então a gente sai disso aqui, desce, depois cresce de novo, e a gente tem que passar por essa fase de cravo ou piano de novo, para a gente chegar depois a uma linguagem totalmente cravista. Então, acho que isso é uma fase de transição, não que não tenha hoje em dia, assim, e que seja bom por essa questão da versatilidade, né? Mas acho que ali era um processo de retransição, de reinserção do cravo no século XX. Eu acho que esse é o ponto bacana. São questões comerciais também, as editoras, não é? As editoras, elas preferem que o instrumento dominante do século XX é o piano, quer dizer, lamentável só que a peça de que ano mesmo? É início do século, não é? 1921. Bom, nós 20 anos do século XX, desculpa, do século XX. Isso é bem bacana, né, perceber também, porque é uma peça... Bom, ela representa bem a época. Exatamente. O estilo de composição, como você mostrou. Acho que ela é bem simbólica desse espírito dessa época. Então é isso. Obrigada, Pedro, mais uma vez. Eu sei que eu te dei trabalho esses dias, mas valeu a pena. Que foi muito boa a sua exposição. Fico muito feliz de pelo convite mais uma vez. Obrigado demais. Então tá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Obrigada pela presença. Até segunda.